E aí, gente, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast em frente. Que prazer imenso ter a sua companhia aqui mais uma vez conosco, para juntos irmos nessa jornada de conhecimento da Palavra de Deus, de conhecimento das Escrituras Sagradas, que nos leva sempre em frente na caminhada da fé. Uma alegria imensa ter a sua companhia aqui no nosso podcast. Já cedo, dá o seu like aí, curte, comenta, compartilha esse conteúdo. Se você está passando aqui pela primeira vez ou se você tem costume de passar por aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Sempre que a gente lance um conteúdo novo aí, um vídeo novo, vai aparecer aí na tela do seu celular e você vai poder acompanhar com a gente toda semana aí quando a gente lança vídeos novos no podcast em frente. Apoiem o nosso canal, são os nossos patrocinadores aqui, a Fixar Parafusos. Se você precisar de parafusos, ferramentas em geral, toda a linha de químicos abrasivos, a Fixar Parafusos está ali no Alterosa, aqui em Betim, para te atender muitíssimo bem. Tem link na descrição aí, tem um QR Code passando, você vai conseguir falar direto com o pessoal lá da Fixar Parafusos. Também os nossos amigos da Brigada Betim. Se você está querendo aí realizar o sonho de ser um bombeiro civil, de ser um brigadista, de ser um herói na vida real, a Brigada Betim já está há vários anos, há mais de 10 anos, no ramo da formação de bombeiro civil e também socorrista. Entre em contato com o pessoal aí através do QR Code que eles vão atender muito bem vocês, com toda certeza. Também você, mulher que está querendo aí um up na vida profissional, na sua vida pessoal, você precisa conhecer a mentoria da Joana Dalva, né? Ela é pedagoga, mentora profissional, que vai te ajudar aí a subir na sua carreira de uma maneira incrível. Então conheça a Joana Dalva aí através do QR Code, não perca esta oportunidade. E também o nosso amigo Adriano, da Autoescola Adriano. Você que está querendo tirar a carteira de motorista aí, realizar esse sonho, procura o nosso amigo Adriano na Autoescola Adriano, que tem lá todos os profissionais mais capacitados para te ajudar aí nessa empreitada da carteira de motorista. Tenho certeza que você vai ser muito bem atendido na Autoescola Adriano, tá ok? Gente, hoje nós vamos dar uma olhadinha mais de perto num salmo muito conhecido de todos nós, né? É o salmo mais lido, o salmo mais decorado, que fica aberto aí nas cabeceiras, né, das camas ou nos armários de sala aí, né, o Salmo 23, então é um salmo muito conhecido de todos nós. Nós vamos dar uma olhadinha, né, mais de perto nesse salmo que é tão rico e tão abençoador para as nossas vidas, tá? Então, o Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, um salmo com 6 versículos. É um salmo curtinho e a gente conhece muito bem, a gente nasce ouvindo esse salmo, ouvindo pregações sobre esse salmo na igreja, né? E é um salmo que realmente é muito abençoador para as nossas vidas. É uma poesia, né? Uma poesia do rei Davi, que nos leva a meditar na provisão, nos leva a meditar na direção, no cuidado, na proteção de Deus para com as nossas vidas, tá? Ele é mais aceito como sendo um salmo de Davi, mas há quem defenda que esse salmo foi feito em homenagem a Davi, e não por ele, tá? Mas todos aceitam que as referências que existem nesse salmo a respeito do pastoreio, né, que mostram Davi como pastor de ovelhas, elas são inegáveis. Então, se foi feito por ele ou para ele, é algo que eu creio não fará muita diferença, né, na nossa meditação, na nossa aceitação em relação a esse salmo, tá? Então minha intenção é fazer uma exposição verso a verso, né? Nós vamos olhar, como eu disse, mais de perto e meditar um pouco nesse salmo, aplicar ele nas nossas vidas. Quando eu meditei nele, eu me perguntei sobre a minha intimidade com Deus, né? Sobre a minha proximidade com Deus. Se eu tenho confiado, se eu tenho descansado na direção de Deus sobre a minha vida. E eu quero direcionar essas mesmas questões a você, nosso amigo
que está sempre com a gente aqui no Em Frente. Como que você tem lidado com isso? Como você tem lidado com essas questões sobre a sua vida, a intimidade com Deus? Você tem gastado tempo diante de Deus? Você tem chegado ao ponto de fazer poesias para Deus como Davi, né? Os salmos são poesias, a grande maioria deles poesias de Davi a Deus, e são lindíssimos e nos levam a refletir sobre a nossa intimidade, sobre o quanto tempo temos investido diante da presença de Deus, né? Ou então se confiamos tanto assim em Deus que somos capazes de descansar na sua provisão, no seu cuidado, né? E isso a gente mede com o quanto nós ficamos aflitos diante dos problemas da vida, o quanto nós ficamos preocupados diante das situações da vida. Será que a primeira coisa que a gente pensa é que Deus está cuidando de nós? Que a gente pondera, né? Que a gente considera que Deus está cuidando de nós? Ou então a gente já logo se desespera e acha que as coisas vão acabar mal? Como que a gente lida diante dessas situações? Pensando que Davi, né? Eu acredito assim, né, como eu falei no início, esse pode ser um salmo de Davi, como pode bem ser um salmo feito em homenagem a Davi. Mas eu considero que esse é um salmo de Davi, justamente por essa questão tão íntima, né? Pela intimidade em relação a quem Davi era. Eu acredito que é algo que parte do coração dele para com Deus. Então nós vamos dividir esse salmo em dois assuntos maiores. Dos versos 1 ao 4, nós vamos trazer as dimensões da provisão de Deus. Nós vamos entender Davi como pastor, nós vamos olhar para Davi como pastor, e você vai ver que faz todo sentido, né? Traz a ideia da provisão de Deus, traz a ideia da relação entre pastor e ovelha, e é isso que a gente vê dos versículos 1 ao 4. Já o verso 5 e o 6 nos dá a ideia de um banquete diplomático. Então nós vamos ver Davi como o rei Davi. Nós vamos fazer essa divisão aí, esses dois assuntos maiores. Então vamos começar com o pastor Davi. E o verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, Davi, ele define o Senhor como seu pastor, ele define Deus como seu pastor. E essa figura possivelmente está ligada com a identidade de Davi como pastor de ovelhas. Em 1 Samuel, lá no capítulo 16, nós lemos que Davi, ao ser chamado pelo Senhor para ser rei, ele cuidava das ovelhas de seu pai, era sua profissão, era o seu ofício, e ele fazia com muito zelo, ele fazia com muito afinco, né? É muito comum nós enxergarmos Deus de maneiras diferentes. Talvez você enxergue Deus como seu pai, talvez você enxergue Deus como seu amigo, né? Ou talvez você enxergue Deus de várias maneiras. Davi enxergava Deus como pastor dele, né? Davi enxergava Deus dessa maneira. Alguns podem enxergar Deus como seu mestre, seu senhor, se é a maneira como você se aproxima, né? E aí que entra a questão da intimidade, né? Davi revela a sua identidade em Deus através dessas expressões, né? E isso geralmente define a maneira como nós nos aproximamos de Deus, ok? Davi, ele via o Senhor como pastor, ele relacionava o cuidado que ele tinha com as ovelhas, né, ao cuidado de Deus para consigo. O texto bíblico diz que quando tinha um lobo, né, um urso, um leão atacava as ovelhas, Davi ele ia e livrava as ovelhas, né, das garras do urso ou do leão. Então ele assimila isso com a proteção de Deus a seu respeito, né? Quando se levantavam os inimigos, nós temos vários salmos onde Davi ele revela isso, né? Revela que os inimigos estão atacando, que os inimigos estão à espreita, que os inimigos estão ao seu calcanhar, mas ele confia no livramento de Deus, ele confia na proteção de Deus, né? A provisão de Deus em sua vida. Então, assim como ele alimentava, né, as ovelhas, como ele provia o alimento para as ovelhas dependiam dele para sobreviver. Essa era a dependência dele para com Deus também, né? Dependiam dele para se alimentar dos verdes pastos, né? Como nós vemos nesse salmo. Então essa afirmação ela é muito profunda e íntima, pois Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Ele traz algo muito íntimo, né?
é o meu pastor. E de fato essa é uma afirmação pessoal e íntima que revela a proximidade do humilde pastor de ovelhas e grande rei de Israel para com Deus, tá? Pode ser uma afirmação que você está acostumado a ouvir, mas quando você presta atenção nela, você repara que é uma afirmação muito profunda, que é uma afirmação muito poderosa, né? O Senhor é o meu pastor, o Senhor me pastoreia, o Senhor cuida de mim, o Senhor me alimenta, o Senhor me protege. Olha como é abrangente, como é profundo essa expressão, o Senhor é o meu pastor. Tá? Nós também devemos lembrar que essa expressão, ela faz referência direta a Jesus, né? Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, possivelmente o autor Davi, né, ele não fez esse link por não ter tido a revelação do Cristo, mas nós temos a revelação do Cristo e hoje nós podemos fazer esse link. Hoje nós podemos entender que o Senhor Jesus é o nosso pastor, porque é Ele que nos cuida, Ele que nos alimenta, Ele que nos direciona, Ele que nos corrige, Ele que nos faz andar pelo caminho de justiça. Então, algo que nós precisamos notar também, o relacionamento entre ovelha e pastor. Nesse salmo nós temos expressões que demonstram isso. Por exemplo, me faz repousar, refrigera-me, guia-me, unges-me. Isso mostra que na caminhada, né, que é a vida com Deus, o pastor sempre nos guia pelo caminho com retidão e justiça. Tá ok? Olha a expressão nada me faltará. Essa talvez seja a expressão que tem sido mais mal interpretada e já há muito tempo no meio da igreja. Muitos olham para essa expressão e pensam que podem ter tudo que for objeto do seu desejo. Podem ter tudo o que querem. E essa expressão não significa exatamente isso. Nós temos que entender que a expressão nada me faltará não significa abundância de coisas supérfluas, mas sim provisão do necessário. Essa é a ideia do nada me faltará. Aquilo que é necessário, Deus vai prover. Possivelmente, Davi, ao dizer isso, ele poderia, né? Isso já é uma conjectura minha, mas eu penso que Davi poderia estar pensando na história do seu povo, na história dos seus antepassados, como quando houve fome na época de José, né? Como Deus levou José ao Egito, como Deus maquinou toda a história para que o seu povo tivesse alimento, para que o seu povo não passasse fome, né? Colocou José como governador do Egito e José fez o que fez. Ou então o povo que ficou no Egito escravo por 400 anos, né? Foram muitas gerações que ficaram escravos lá no Egito, como Deus os tirou de lá, né? Como Deus os levou pelo deserto, provendo, tirando água da rocha, jogando pão do céu, enfim. Deus, ele é um Deus de provisão. Deus é um Deus que não nos deixa faltar aquilo que nós precisamos, mas ele tem que ser o nosso pastor. Assim que nós devemos enxergá-lo, ou uma das maneiras como nós devemos enxergá-lo é como nosso pastor, como aquele que cuida de nós, como aquele que supre. Então, nada me faltará engloba todas as instâncias da vida. Tá? Nós podemos fazer um link desse texto com Filipenses 4,13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas nós não podemos ignorar essa expressão ligada aos versículos anteriores, onde Paulo diz que sabe ser honrado, sabe ser humilhado, sabe ter fartura, sabe passar pela fome, abundância, escassez, ou seja, em qualquer situação da vida ele sabe viver. Em qualquer situação da vida ele tudo pode porque Deus o fortalece, porque Deus está com ele, porque Deus está provendo o necessário para que ele viva. Tá? Então a verdade é que Davi, ao declarar que o Senhor era o seu pastor e nada lhe faltaria, ele estava com os olhos no pastor. Olha como isso é importante, né? Quantas vezes a gente caminha, quantas vezes a gente trilha a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã com os olhos naquilo que o pastor pode nos dar, com aquilo que o pastor pode nos oferecer e não com os olhos no pastor. Não com o nosso coração em Deus, mas com o coração naquilo que ele nos pode dar, com o coração nos benefícios que o Senhor nos traz, tá? Então olha que ensinamento precioso que Davi traz ao revelar a sua intimidade, ao revelar a sua confiança em Deus. Os versículos 2 e 3 dizem o seguinte: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça,
por amor do seu nome. Então, nesses 2 versos, nós temos ações que caracterizam o Senhor como pastor. Essas ações enfatizam a sua graça e a sua direção. E eles concluem com base da bondade de Deus para com seus filhos, o amor do seu nome. Olha como isso é importante, tá? Então, nesses versos aqui, nós temos expressões que caracterizam, né, o Senhor como pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, né, algo que o pastor faz com as ovelhas. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por quê? Por causa do amor pelo seu nome. Então aqui nós temos estabelecido a base da bondade de Deus para com os seus filhos. É o amor pelo seu nome, é o zelo para com o seu nome. Por isso que Deus é quem é. Deus não falha, Deus não está passível de erros, porque a base que está estabelecida é o amor pelo seu nome, é o zelo para com o seu nome, é o zelo para com a sua glória. Ele nos ama porque é amor, e não em retribuição ao nosso amor, percebe? Deus não nos ama porque nós o amamos, porque muitas vezes nós temos ações, muitas vezes nós nos portamos como quem odeia a Deus. Aliás, a nossa natureza, ela odeia a Deus, ela não quer Deus, ela quer pecado. A nossa natureza, ela quer aquilo que é mal, né? Então Deus não nos ama porque nós o amamos. Deus nos ama porque Ele é amor, porque está intrínseco em seu caráter. Deus é amor e por isso que Ele nos ama. Deus é justiça e por isso que Ele é justo. É porque faz parte dele. Nada do que Deus faz por nós é em retribuição ao que nós fazemos por Ele. Tá? Então olha como isso é importante, como isso é teologicamente profundo, né? A base do amor de Deus, a base da justiça de Deus é o quê? É quem Ele é. Simplesmente assim, Ele faz porque Ele é o que é. Né? Como Ele disse através de Moisés, eu sou o que sou. Né? Então é justamente por amor do seu nome, porque Ele é justo, porque Ele é santo. Né? Quando nós somos corrigidos por Deus, Ele não está nos odiando. Né? Ele está sendo o pai que ama e corrige os seus filhos, ou o pastor que resgata a ovelha que se perde. Então a expressão refrigera minha alma faz referência justamente a isso. Essa expressão de refrigério faz justamente menção ao momento em que a ovelha era resgatada, a ovelha perdida, a ovelha desgarrada que estava ali prestes a sofrer qualquer tipo de perigo, qualquer tipo de perseguição ou morte, ela era resgatada pelo seu pastor. Aquele momento é um momento de refrigério, é um momento de alívio. Né? É o momento onde a ovelha volta ao rebanho. É o momento onde a ovelha está segura novamente. Né? E você já ouviu muitas vezes aqui no nosso podcast, nós trazendo conteúdos, né, que falam sobre a importância da igreja, sobre a importância da congregação. Né? Ainda que nós estamos aqui na internet, né, trazendo conteúdo bíblico, conteúdo teológico para que você seja abençoado, o nosso objetivo não é tirar você do convívio da comunidade e fazer de você um seguidor de internet. Não é esse o nosso objetivo. Né? O nosso objetivo é fazer você entender que o melhor lugar que você pode estar é no aprisco. O melhor lugar que você pode estar é em convivência com a igreja, é em convivência com a comunidade. Né? Paulo vai corroborar com isso lá no Novo Testamento, quando ele fala, não sejais como muitos que deixam de congregar. Né? Que o próximo passo para quem deixa de congregar, meus irmãos, é a apostatação da fé. Né? Porque você não está em convivência com aquelas pessoas que podem te corrigir, que podem te amar, que vão ser seu suporte. Né? E aí você pode até dizer assim, mas Deus é o meu suporte. Sim, Deus é o seu suporte, mas Ele usa pessoas para isso. Ele usa a comunidade, Ele usa a igreja para que você seja abençoado. Né? Ele usa o seu pastor, né? Ele usa o seu pastor terreno aqui, o seu pastor humano, para sempre trazer o melhor alimento para você, né? Para te alimentar com palavra de Deus, para te alimentar com oração, para te alimentar com o suprimento da sua necessidade, né?
Qual é o melhor lugar para que você encontre isso? É na igreja, é no aprisco, é no rebanho, né? Então jamais, ainda que você encontre muitos motivos, e eles existem, eu sei, não sou hipócrita de dizer que não existem vários motivos pelo qual você já pensou, eu vou embora dessa igreja, eu vou embora daqui, porque aqui só tem gente ruim. Tem, gente, tem mesmo, né? Mas o que te faz pensar que você é a pessoa mais correta do mundo? O que te faz pensar que você não vai errar um dia? O que te faz pensar que você não vai cometer uma besteira tão grande um dia que vai fazer de você carente ou dependente da glória de Deus ou então da misericórdia dos seus irmãos? Pense nisso, você não é perfeito, nem eu, nem ninguém. Então a igreja é um lugar para gente imperfeita mesmo, a igreja é um lugar para gente que depende, carece do cuidado do pastor, que carece do cuidado do Senhor. É por isso que nós estamos juntos nessa caminhada de fé, seguindo sempre em frente, não é verdade? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha, quando Davi fala isso, ele estava fazendo referência ao caminho no deserto. O caminho no deserto é cheio de perigos, é desafiador, o clima é frio demais ou então é quente demais, animais peçonhentos, animais ferozes e muitas coisas mais, né? Mas no caminho para os pastos verdejantes, esses são os desafios que o pastor e as ovelhas enfrentam. Esses são os desafios que eles precisavam encarar. Então, possivelmente Davi destaca isso como o vale da sombra e da morte. No caminho para os pastos verdejantes, no caminho para as águas tranquilas, o vale da sombra da morte faz parte. É por ele que nós passamos para chegar até este local. Para chegar até o local onde nós teremos refrigério, para chegar até o local onde nós teremos alimento, né, para sobreviver. É o que Jesus fala. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Né? O nosso objetivo é chegar lá diante de Deus um dia, quando ele voltar para buscar a sua igreja, né, é chegar diante desse momento onde nós teremos refrigério, onde nós teremos paz, onde nós o adoraremos, onde não haverá pecado, onde não haverá maldade, onde não haverá nada disso. Mas nessa caminhada, meu querido, nessa caminhada nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Nessa caminhada nós vamos passar por esse caminho, né, aonde nós encontraremos percalços, nós encontraremos situações que nos farão desanimar. Mas lembre-se, existe um cajado e um bordão. Aí vocês perguntam, o que significa isso? São instrumentos de um pastor. Né? O cajado e o bordão são instrumentos de um pastor. Para que serve o bordão? O bordão era uma espécie de gancho, para que quando a ovelha se desviasse do caminho, o pastor puxava ela de volta. Então olha aí o significado do amor, do cuidado, do zelo de Deus. Né? E o cajado, né? O cajado era um instrumento de correção, o cajado era um instrumento que o pastor usava para corrigir a ovelha. Né? Muitas vezes quebrava ali a sua perninha para que ela não se desviasse do caminho. Né? E aí você pergunta, mas o que é isso? Esse também é a expressão do cuidado de Deus, quando Deus nos corrige, quando Deus quebra as nossas pernas às vezes, né? Pensando aqui espiritualmente, quando nós recebemos uma correção de Deus, quando nós recebemos algo que talvez a princípio nós achamos que não é de Deus, mas olha, as provações elas são de Deus sim, Deus é quem permite sobre as nossas vidas provações para que nós voltemos ao caminho, para que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. Então são expressões do cuidado de Deus, tanto no consolo quanto na correção, ok? Interessante que Davi destaca que mesmo correndo os perigos, né, pelo caminho, ele não temeria mal algum porque sabia que a presença do Senhor estava ali, sabia que a presença do Senhor estava ali com ele, tá? Então, olha para você ver, nós chegamos até o versículo 4, até agora nós falamos somente sobre o pastor Davi. Todas as expressões que aparecem nos versículos fazem referência a um pastor, ao relacionamento de um pastor com uma ovelha, que Davi brilhantemente, poeticamente traduziu ao seu relacionamento com Deus, né? Traduziu ao cuidado de Deus para com a sua vida. Agora é interessante que o tom da poesia muda drasticamente, né? Nós temos aqui uma espécie de banquete diplomático, tá?
o rei Davi no versículo 5, e aí nós podemos olhar ele como rei Davi, não mais como pastor Davi, ele diz assim, ó, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, olha, preparas-me uma mesa, a imagem muda para um anfitrião, a imagem muda para um anfitrião gracioso, responsável por alimentar, responsável por proteger os hóspedes da sua casa dos seus inimigos. Então, apesar de que a mensagem continua a mesma, o tom da mensagem muda, mas o ensinamento é o mesmo, né? Assim como o pastor é responsável por cuidar das ovelhas, né? Esse anfitrião, né? Ele é responsável por cuidar daqueles que estão ali na sua casa, né? Unges minha cabeça com óleo, literalmente faças minha cabeça gorda com óleo, né? Um gesto naquela cultura de compartilhamento de prosperidade, de compartilhamento de honra, né? Unges-me, a figura bíblica da unção está frequentemente associada à bênção. Você pode ler Salmos 45, 7, Eclesiastes 9, 8, Amós 6, 6, Lucas 7, 46. Né? São expressões da bênção de Deus, são expressões de como Deus é galardoador, como Deus tem prazer em abençoar, né? Olha o versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você sabe qual que é o significado de misericórdia? Misericórdia são lealdade e amor pactuais. Eu sempre gosto de fazer a diferenciação entre misericórdia e graça, e olha como isso é importante, olha como isso é interessante. A misericórdia de Deus, ele não nos dá aquilo que nós merecíamos. Nós merecíamos o inferno, mas ele, por sua misericórdia, não nos dá, né? E graça é o favor imerecido de Deus. Graça é um presente de Deus. Então, é aquilo que nós não merecíamos, mas ele nos dá, que é a salvação. Então, misericórdia nós merecíamos, mas ele não nos dá, que é o inferno. Graça, nós não merecíamos, mas ele nos dá, que é a salvação. Olha só como isso é precioso. Bondade e misericórdia, graça e misericórdia de Deus certamente me seguirão todos os dias na minha vida. Habitarei na casa do Senhor. A experiência, a alegria de estar na presença de Deus, em comunhão com Deus. Davi esperava pela graça de Deus. Davi esperava pela graça do seu Senhor. Davi esperava oportunidades infinitas de desfrutar da sua íntima comunhão com Deus. Olha como isso é precioso. Olha que salmo maravilhoso. Quando a gente começa a olhar mais de perto, mais profundo a esse salmo, nós vemos como ele transmite essa intimidade com Deus, como ele transmite a provisão de Deus, como ele transmite a direção de Deus, o livramento de Deus, como ele nos faz pensar se Deus tem sido suficiente para nós, como Deus nos propõe que olhemos com paz para os nossos inimigos, como Deus tem bênçãos para nós e ele tem prazer em nos abençoar. Na caminhada, quando vêm as adversidades, né? Quando vêm as lutas, se nós temos confiado no pastor, se nós temos confiado no nosso Senhor. Olha quantos ensinamentos preciosos, olha quantos ensinamentos profundos. O Salmo 23, tão conhecido, talvez você já sabe até de cor, mas nunca parou para se aprofundar nesse salmo. E eu te convido, faça isso, se aprofunde ainda mais. Deixa aqui nos comentários se você tem algo a acrescentar a esta exposição, se você tem algo a acrescentar a esse entendimento. Fique à vontade, compartilhe conosco, porque eu tenho certeza que vai ser abençoador para todos nós. Olha, Deus abençoe sua vida, até a próxima e lembre-se, sempre em frente, hein?